As grandes navegações, iniciadas no século XV por Portugal e Espanha, transformaram a história ao abrir novas rotas comerciais, impulsionadas pelo mercantilismo e pela expansão cristã. Avanços como a caravela permitiram a chegada de Vasco da Gama às Índias, 1498, e de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, 1500. No Brasil, Portugal organizou a colonização com as capitanias hereditárias e o governo geral. A economia baseou-se na produção de açúcar com trabalho escravizado africano, integrando o território ao sistema atlântico entre Europa, África e América. Nesta cena do século XVI, vemos o período da expansão marítima europeia e da formação dos primeiros impérios globais. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 1500, o território foi integrado ao comércio atlântico. Portugal organizou a ocupação por meio das capitanias hereditárias, 1534, e depois, do governo geral, 1548, centralizando o controle político e administrativo. A construção de fortes e igrejas simboliza a união entre defesa militar e evangelização, bases do domínio colonial. Economicamente, destacou-se a produção de açúcar para exportação, sustentada inicialmente pelo trabalho indígena, e posteriormente, pelo uso intensivo de africanos escravizados. Esse período marcou a consolidação de um modelo colonial baseado na exploração econômica e no trabalho escravizado, inserindo o Brasil no sistema atlântico e estabelecendo estruturas que influenciaram profundamente sua formação histórica. A Reforma Protestante. A Reforma Protestante começou em 1517, quando Martinho Lutero criticou práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, defendendo que a salvação vinha pela fé e que a Bíblia era a principal autoridade religiosa. Suas ideias se espalharam pela Europa com o apoio da imprensa e de governantes interessados em enfraquecer o poder papal. O movimento rompeu a unidade religiosa europeia e originou vertentes como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, além de provocar conflitos e guerras religiosas que alteraram o equilíbrio político do continente. Em reação, a Igreja Católica promoveu a Contra-Reforma, marcada pelo Concílio de Trento, que reafirmou suas doutrinas e fortaleceu a disciplina interna. Também intensificou a Inquisição e expandiu a atuação da Companhia de Jesus, transformando profundamente a religião e a sociedade europeia. O Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, artístico e científico que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Inspirado na Antiguidade Clássica, promoveu o resgate das artes, da filosofia e do conhecimento científico, transformando a forma de pensar europeia. Sua base foi o humanismo, que colocou o ser humano no centro das reflexões, antropocentrismo, valorizando a razão, o estudo e o potencial criativo. Essa nova mentalidade impulsionou o desenvolvimento das artes e das ciências. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo simbolizam o período, unindo arte e investigação científica. Ao estimular a observação e a experimentação, o Renascimento preparou o caminho para a Revolução Científica e redefiniu a visão europeia sobre o homem e o mundo. A partir do século XVI, consolidou-se na Europa o absolutismo monárquico, sistema em que o rei concentrava os poderes legislativo, executivo e judiciário. Sua autoridade era justificada pelo direito divino, segundo o qual governava por vontade de Deus, e não deveria ser contestado. Um dos maiores exemplos foi Luís XIV, rei da França, que simbolizou o auge do absolutismo ao fortalecer o poder central, reduzir a influência da nobreza e ampliar o controle do Estado sobre o exército e a economia. No campo econômico, o absolutismo esteve ligado ao mercantilismo, que defendia a acumulação de metais preciosos, o incentivo às exportações e a forte intervenção estatal. Assim, política e economia atuavam juntas para fortalecer o Estado, modelo que ajudou a formar os Estados nacionais modernos, mas também gerou tensões que levariam a futuras revoluções. No final do século XVI, o Império Português entrou em crise devido ao declínio do comércio oriental e ao enfraquecimento militar. A situação se agravou após a morte de Dom Sebastião, 1578, e de Dom Henrique, 1580, gerando uma crise sucessória. O principal pretendente ao trono foi Filipe I de Portugal, também rei da Espanha, que assumiu o poder em 1581, iniciando a União Ibérica. Assim, Portugal e Espanha passaram a ser governados pela mesma coroa.
Embora Portugal mantivesse autonomia formal, passou a enfrentar os inimigos da Espanha, como Inglaterra e Holanda, o que enfraqueceu seu comércio e colônias. A união fortaleceu o império no curto prazo, mas provocou tensões que levaram à restauração da independência portuguesa em 1640. Os grandes personagens deste período foram figuras fundamentais do Renascimento, da literatura ocidental e das transformações religiosas e políticas do século XVI e início do XVII. Eles representam fortemente a transição da mentalidade medieval para a moderna na Europa. Martinho Lutero foi um monge e teólogo alemão que iniciou a Reforma Protestante no século XVI, ao romper com o Papa e defender que a salvação vinha pela fé, e que cada pessoa deveria ler a Bíblia por conta própria. Leonardo da Vinci foi o grande símbolo do Renascimento, destacando-se como artista, cientista e inventor. Autor da Mona Lisa e de A Última Ceia, uniu arte e ciência com estudos detalhados da anatomia e da natureza. Henrique VIII, rei da Inglaterra, rompeu com a Igreja Católica, fundou a Igreja Anglicana e tornou-se seu líder. Ao confiscar bens da Igreja, fortaleceu a monarquia e consolidou o poder político inglês. Nicolau Copérnico foi o astrônomo que formulou a teoria heliocêntrica, colocando o Sol no centro do universo e desafiando o modelo geocêntrico medieval, abrindo caminho para a revolução científica. Michelangelo foi um dos maiores gênios do Renascimento, destacando-se como escultor, pintor e arquiteto. Criou obras como Davi e o teto da Capela Sistina, revolucionando a representação da anatomia e influenciando profundamente a arte ocidental. Elizabeth I governou a Inglaterra por 45 anos, consolidou a Igreja Anglicana e fortaleceu o país como potência naval após a derrota da Armada Espanhola. Seu reinado, conhecido como Era Elizabetana, foi marcado por estabilidade política e grande florescimento cultural. João Calvino foi um dos principais líderes da Reforma Protestante e fundador do Calvinismo. Defendeu a predestinação e uma moral rigorosa baseada na disciplina e na valorização do trabalho. Nicolau Maquiavel analisou a política de forma realista, separando-a da moral religiosa. Em O Príncipe afirmou que o governante deve agir com estratégia, combinando habilidade e firmeza para manter o poder e a estabilidade. William Shakespeare é considerado o maior dramaturgo da história. Em obras como Hamlet e Romeu e Julieta, explorou profundamente os conflitos humanos, influenciando a literatura e a língua inglesa até hoje. Miguel de Cervantes é considerado o pai do romance moderno. Em Dom Quixote, misturou realismo e sátira ao retratar o conflito entre sonho e realidade, influenciando profundamente a literatura ocidental e consolidando a língua espanhola. Luís de Camões foi o maior poeta da língua portuguesa e autor de Os Lusíadas, epopeia que exalta as navegações portuguesas. Também se destacou na poesia lírica, abordando temas como amor e contradições humanas, tornando-se símbolo da cultura portuguesa. Agradeço por ter visto até aqui. Curte, compartilha e inscreva-se para receber novos vídeos.